Olá a todos, meu nome é João Carlos Arantes Júnior, tá? Eu sou médico. Eu tô aqui pra gente falar um pouquinho sobre a prevenção do câncer de mama. Eu acho que a primeira coisa que é muito importante é entender que o mais importante é a detecção precoce, tá? A gente ainda não consegue exames que previnam câncer de mama. A gente tem exames que detectam precocemente, que praticamente corresponde a uma prevenção. Por quê? Porque pegar câncer no começo ajuda muito no tratamento. Fica um tratamento de menor monta, fica um tratamento com menos agressividade, não se perde a mama na maioria das vezes e muitas vezes a gente também evita a quimioterapia. A principal ferramenta que nós temos hoje é a mamografia. E uma mamografia, obviamente, de boa qualidade. E ela deve começar aos 40 anos para a grande maioria das mulheres. A exceção são aquelas mulheres que têm um forte componente familiar de câncer de mama, em que o protocolo passa a ser um pouquinho diferente, onde a gente pode até incluir também a ressonância magnética. Mas a partir dos 40 anos, todas as mulheres devem fazer mamografia anualmente. Isso não vai evitar o câncer de mama, mas vai dar uma oportunidade muito boa de pegá-lo no começo. O desfecho, né, da doença passa a ser um desfecho muito mais tranquilo, um tratamento muito mais eficiente. Eu acho muito importante falar também sobre algumas atitudes que a própria mulher deve ter para tentar evitar o câncer de mama. Porque a gente fala muito nessa questão da detecção precoce, mas eu acho que evitar o câncer seria muito importante. A primeira e principal delas é a prática de exercícios físicos, ginástica. Praticar esporte 3 vezes por semana durante 1 hora reduz em 30% o risco de cânceres. Cânceres de um modo geral, e a gente está aqui no Outubro Rosa falando sobre o câncer de mama, mas a gente tem o objetivo, obviamente, de evitar todos os cânceres. E praticar esporte é muito importante. Outras atitudes também em relação à saúde, como dormir cedo, dormir com qualidade, uma alimentação saudável, tirando os açúcares, as gorduras, tudo isso é muito importante também. Todo esse contexto, além de evitar outras doenças, também atua muito na prevenção do câncer. Então, é de suma importância que a gente tenha essas duas mensagens. Primeiro, de começar a fazer mamografia aos 40 anos e a segunda, de praticar esporte e ter uma vida saudável. Porque hoje, todos estamos vivendo muito, tá? A perspectiva de vida da maioria das mulheres que hoje está na sua faixa em torno de 40, 50 anos, é chegar aos 90, 100 anos. Então, quando a gente pensa no longo prazo e pensa na qualidade de vida a longo prazo, essas ações têm que ser muito bem fundamentadas. Pensem no Outubro Rosa, mas pensem no Ano Rosa. Pensem na prevenção durante todo o ano, tá? Um abraço. Olá! Hoje vamos falar um pouquinho a respeito de câncer de mama e necessidade e indicação que essa paciente seja encaminhada para um oncogeneticista para se fazer uma pesquisa genética. Bom, nós sabemos que 90% dos casos de câncer de mama são aleatórios, ou seja, eles não estão relacionados com hereditariedade. No entanto, existem perfis específicos de pacientes com determinados históricos familiares e com determinadas peculiaridades no tumor de mama que ela teve o diagnóstico, que nos fazem indicar de uma maneira mais enfática a questão do aconselhamento oncogenético, tá? Então, que situações seriam essas? Nós sabemos que existem alguns subtipos específicos de câncer de mama que estão associados a maior chance da hereditariedade estar envolvida, que é o câncer de mama triplo negativo e o câncer de mama com superexpressão de uma determinada proteína chamada HER2. Como saber se o tipo de câncer que eu tive ou tenho, estou em tratamento, se é um desses dois tipos? Isso seu próprio oncologista, quando vai fazer o planejamento do seu tratamento, vai trazer essa informação para você. E existem casos outros, por exemplo, de tumores em mulheres em idade muito precoce, principalmente com menos de 35 anos, que nós pensamos num componente hereditário, uma vez que o câncer de mama tende a acometer mulheres já menopausadas, com mais de 50 ou 55 anos. Então, quando você tem um diagnóstico numa faixa etária que não é habitual, a questão da hereditariedade tem que ser pensada. Vamos lembrar que
o fato de ter uma herança, né, um gene com uma alteração detectada, isso não quer dizer que necessariamente essa pessoa vai desenvolver a doença ao longo da vida, né? Existem fatores outros aí. E com isso nós podemos ter medidas aí de mudança de hábito de vida, de exames de rastreio com uma precocidade maior ou exames de rastreio com uma acurácia maior, até cirurgias profiláticas. Acredito que quanto mais informação nós temos, mais capacidade de lidar com a situação temos. Então, fica aí a dica. Casos que têm o perfil adequado devem ser encaminhados para oncogeneticista. Olá a todas, vamos falar um pouquinho sobre o exame da mamografia? Existe um certo estigma em relação a ele, que é um exame doloroso, é um exame desagradável, desconfortável. E na verdade, o que a gente tem hoje na mamografia é que o exame deve ter uma compressão da mama para que a gente consiga observar melhor a imagem. Esse espalhar da mama envolve uma compressão, que deve ser uma compressão leve, não é uma compressão a ponto da paciente sentir muita dor. São realizadas 4 incidências, 2 em cada mama, uma de cima para baixo e uma de lado. Então esse exame dura no máximo 10 minutos. Quando ele precisa de uma complementação, talvez demore um pouco mais. Então não é um exame demorado e na grande maioria das vezes não é um exame que leve à dor, que leve ao desconforto. Ele deve ser realizado uma vez por ano. Para as mulheres que ainda menstruam, o ideal é que ele seja feito pós-menstrual, muito em função dessa questão do conforto, porque no período pré-menstrual essa mama está muito densa, ela está um pouquinho infiltrada, então leva a um desconforto maior. Então, se puder fazer pós-menstrual, do ponto de vista de conforto, é mais interessante para a paciente. Então, esse exame é feito no equipamento de radiação. A quantidade de radiação hoje de uma mamografia é muito baixa comparada aos equipamentos que a gente tinha até 20, 30 anos atrás. Então, não há o perigo de uma radioindução do câncer, ou seja, daquele raio-x ao qual a paciente está se expondo, causar um câncer de mama. É muito, muito, muito raro. O tamanho do benefício que a mamografia traz em relação à detecção precoce, ela reduz em 30% a chance de morte por câncer de mama. Ela não evita o câncer, mas ela consegue pegar no começo, e isso reduz a chance da paciente morrer pelo câncer de mama. Mesmo que ela faça uma mamografia por ano até o final da sua vida, a chance de um problema causado pela mamografia é muito pequena. E como mensagem final, eu gostaria de deixar aqui, mais uma vez, ratificado que é muito importante fazer a mamografia uma vez por ano a partir dos 40 anos. Não se esqueçam, tá? Ir ao seu ginecologista uma vez por ano e também relacionado aos hábitos de vida. Praticar esporte, alimentar bem, dormir cedo, ter um estilo de vida saudável. Tudo isso é muito importante para que a gente consiga realmente reduzir a mortalidade por câncer de mama. Por que os tratamentos de câncer podem levar à infertilidade? Nós já falamos diversas vezes aqui no Instagram a respeito de câncer e fertilidade. E hoje eu trouxe a doutora Tatiene, que é oncologista e pode falar desse assunto com bastante propriedade. Tati, esclarece pra gente por que os tratamentos de câncer podem deixar os pacientes inférteis. Olá, meu nome é Tatiene, eu sou oncologista na cidade de Juiz de Fora, na clínica Solos e na Solo Sabin. E vou tentar responder sua pergunta, Leila. O câncer é uma doença, né, da replicação celular e, obviamente, o tratamento, uma das formas de se tratar o câncer, que é com a quimioterapia, ela vai ter atuação não seletiva, então ela vai atuar em células que estão em grande replicação celular. E nesse contexto, as células germinativas que nós temos, né, mulheres nos ovários e os homens nos testículos, vão ser células que vão ser afetadas por esse tipo de tratamento. É necessário abordar esse assunto com esses pacientes no sentido de, antes de se iniciar o tratamento quimioterápico, que essas pessoas possam ter a opção de fazer o congelamento de óvulo, para que no final do tratamento, uma vez já com a doença curada e a vida continuando, né, que essas pessoas tenham o direito de sonhar com a maternidade, com a paternidade. Então é importante esse diálogo antes que o tratamento quimioterápico possa ser iniciado.
Como é o tratamento de preservação da fertilidade para as pacientes com câncer? Nós vimos com a doutora Tatiane que os tratamentos de câncer podem sim levar à infertilidade. Porém, para as mulheres que têm o sonho da maternidade, nem tudo está perdido. Essas pacientes que recebem o diagnóstico de câncer podem recorrer ao congelamento de óvulos para preservar a sua fertilidade e serem mães no futuro, depois de tratar o seu câncer. Para isso, elas precisam ter consciência de que é possível preservar a fertilidade e conversar com o seu médico, o seu mastologista, o seu ginecologista, o seu cirurgião oncológico e principalmente com o seu oncologista. É importante a gente saber que o congelamento de óvulos não atrapalha o tratamento de câncer e também não aumenta o tumor caso ele exista. Como que é feito esse tratamento? Nós vamos estimular nos ovários o crescimento dos folículos através do uso de hormônios. Mas veja, o uso desses hormônios é o que causa maior temor nas mulheres. Porém, nós utilizamos por um período muito curto e isso não atrapalha mesmo o tratamento do câncer. Após a estimulação ovariana, nós vamos coletar esses óvulos e congelá-los em nitrogênio líquido, onde eles vão preservar a sua capacidade e as suas qualidades. Portanto, o congelamento de óvulos é sim um procedimento seguro, mas é muito importante saber que ele tem que ser realizado antes de começar a químio ou a radioterapia. Para as mulheres que não tiveram a oportunidade de preservar a sua fertilidade através do congelamento de óvulos e não conseguem engravidar com os próprios óvulos depois do tratamento, nós também temos solução. Essas mulheres podem ser mãe através da doação de óvulos. O nosso recado é: se cuide, faça os seus exames de rotina. E se você está passando por esse momento de receber um diagnóstico de câncer, converse com os seus médicos, porque você pode sim preservar a sua fertilidade. E se você conhece alguém que está passando por esse momento, manda esse vídeo para ela, eu tenho certeza que ela vai te agradecer.